Então vamos seguir aqui com o nosso bate-papo com o professor Neto. Então vamos seguir aqui, tem duas perguntas muito interessantes aqui que eu quero fazer com ele. Fala, meu amigo, quanto tempo? Outra. Pois é. Teve uma pergunta ali do professor Rude, se eu não me engano. Ele pergunta sobre a periodização tática. Né? Se você utiliza a periodização tática, se você tem uma relação com o seu preparador físico para trabalhar em termos da periodização tática, como que você enxerga a periodização tática, Neto, dentro do processo de treinamento? Boa pergunta. Primeiro, aquilo que eu disse, tem conteúdos que você vai lá, olha o conteúdo e você, para a sua realidade, traz alguma coisa. A primeira vez que eu ouvi falar sobre periodização tática foi um amigo meu que foi estudar em Portugal, que a faculdade que eu estudei, a UPE, tem um convênio com a Universidade do Porto. Ele foi morar lá 6 meses. E aí, nessa ida para lá, ele conheceu o Vitor Frade, que é o cara que criou a periodização tática. O cara foi tão louco que ele foi para a parte de medicina, pagou cadeira de neurociência para entender a questão de PNL, tomada de decisão, largou o curso para fazer toda a tese dele sobre periodização tática. Então, assim, por que ela deu o boom? Porque Mourinho vendeu isso, na minha opinião. Mourinho começou a ganhar em uma época e por ter ganho muito e mostrar que o auxiliar dele, que também era um treinador, né? Se não me engano é Rui Castro, o nome do auxiliar dele é Rui Castro. O Rui Castro foi aluno de Vitor Frade e levou para ele. Então, quando ele foi para os livros para explicar como ele ganhou tanto na época do Porto, do Chelsea, ele falou da periodização. E aí a periodização todo mundo ficou encantado. Só que aí é aquilo que eu disse. Tem gente que trabalha metodologia de ensino ativa. Tem gente que trabalha metodologia de ensino tecnicista. Parece que quem trabalha uma coisa é certo e o outro é errado. Então, assim, quando surgiu a periodização tática, tudo que tinha antes era ruim. Então, Sim. Quem fazia a parte física fragmentada, não podia, multidisciplinaridade, não pode. E eu também fui um dos caras que entrei nesse barco. E, eu comecei a pegar a periodização tática e replicar para o meu dia a dia. E aí eu comecei a ver que não era bem assim. Eu comecei a ver que tinha coisa que não dava para trabalhar no meu dia a dia, que eu tinha tantas sessões de treino, que eu tinha situações que não era da minha realidade, que era outra modalidade. E isso me fez refletir. Então, hoje, eu trabalho muitos princípios da periodização tática. Princípio da alternância horizontal de complexidade. Então, eu respeito muito isso. Momentos que eu vou trabalhar o jogo grupal, a tática individual e o jogo de equipe, eu alterno. Eu tento dar uma informação e parar de fazer ela para depois fazer, depois de 2 semanas, para ele relembrar aquele processo cognitivo. Sempre me preocupando com a ideia de jogo. Mas eu não tinha o conteúdo da parte física. E as pessoas têm medo de estudar, principalmente a parte de fisiologia. Isso é interessante porque eu fiz uma consultoria, paguei uma consultoria, foi até o clube que me ajudou, com o pessoal do Ideal Performance, lá de Minas Gerais. Quem me indicou eles foi Paulinho Cardoso. Então, assim, eu fazia os trabalhos de contração muscular e eu pensava até numa frase que Mourinho fala no livro dele, que ele fala que o cara, para tocar bem piano, ele não tem que correr ao redor do piano, ele tem que sentar e tocar o piano. Então, para mim, o jogo pelo jogo. Vamos jogar o jogo e vai melhorar fisicamente, porque o princípio da propensão, eu tenho que estar propenso ao jogo, jogando o jogo. Só que eu comecei a ver que as minhas equipes estavam tendo um déficit. Óbvio, como é que eu ia mensurar isso se eu não fazia testes? Foi no olho. E aí eu me preocupei muito e conversando com o Paulinho Cardoso, ele disse a mim assim, Neto, procura os caras, porque o pessoal do Ideal Performance fez uma pesquisa com meus treinos no Minas Tênis, e eles descobriram que em uma época do ano teve um déficit de, se não me engano, de capacidade aeróbica, de via metabólica aeróbica. E aí eu tive que... eles me ajudaram com algumas questões e tal. Eu digo, pô, show, velho, vou fazer. Eu fiz a consultoria e fiquei encantado pela questão, como eles conseguem mexer com as variáveis e conseguem mexer com essa questão de velocidade, potência e resistência aeróbica. E eu comecei a ver que muita coisa do meu treino, entre aspas, eu fazia pelo jogo, mas que em algum momento do ano ia ter um déficit. E esse ano eu tinha feito essa consultoria com ele, tinha reprogramado algumas coisas. Então, assim, trabalho de velocidade. Então, na minha cabeça, velocidade eu ia trabalhar 2 contra 2 no espaço reduzido. Não!
Isso é trabalhar potência. Se você aumentar a quadra e fizer 2 contra 2, eles vão atingir uma velocidade numa distância maior e vão melhorar essa capacidade. Se eu faço uma atividade que eu chamo de fatiamento, né? Dividir os momentos do jogo. Se eu faço ela de um jeito, eu não trabalho a parte aeróbia. Se eu faço ela de outro jeito, eu melhoro essa capacidade. Então, a periodização tática ela me ajudou muito em relação a isso, mas eu acho que ainda é um processo no futsal que precisa de mais estudo, porque as valências são trabalhadas de maneira diferente do futebol. E aí é por isso que eu digo, tem que se estudar. O problema é a importância que se dá à parte da ciência e a importância que se dá à parte prática. Não adianta eu estudar e a minha prática não ter relação com aquilo. Mas precisa se estudar. Eu preciso entender o que eu estou fazendo. Então eu estou vendo gente que está criticando a pessoa que estuda. Me desculpe, isso não existe. Agora, concordo, ele só vai melhorar se eu entender o processo e depois que eu entender ele teoricamente, eu jogar ele para o meu dia a dia e ver os comportamentos. Saber mensurar, saber potencializar, saber melhorar o meu atleta individualmente e dentro do contexto do jogo. E isso é um processo. Então, daqui a 5 anos, eu vou estar falando sobre isso de novo. Pô, que a periodização tática é a primeira vez que eu vi. Mas se ela não tivesse surgido, eu não ia estar inquieto para querer saber, estudar e melhorar o meu dia a dia. Não quer dizer que eu faço periodização tática, mas muita coisa dela eu utilizo. Não sei se eu respondi, mas é o que eu penso. Pô, legal. E falando em termos de mensuração, Neto, dentro do seu treinamento, dentro do jogo, quais os dados que você acha muitas vezes mais relevante? Eu falo porque muitas vezes os dados ele pode mascarar muito, né? Então, por exemplo, desarme, tem com bola e sem bola. Muitas vezes você tem que ver a região também onde você está desarmando. Porque não adianta nada você desarmar um monte de bola lá atrás, que é normal, porque está vindo perto da sua meta, você vai desarmar muitas vezes mais bola. Só que não vai ter tanta chance de gol, muitas vezes, dependendo da situação. Para você, quais dados, assim, que você avalia como fundamental para você trazer para uma realidade mais fidedigna do jogo? Como é que você faz essa mensuração desses dados? Para mim, o jogo, como ele é um contexto, ele é interpretativo, né? Então, óbvio, você vai ter uma visão cartesiana, seca. O cara errou 10 passes, o outro errou 2 já. Mas esse cara aqui não é o cara que dá passo para armar, ele dá passo para o lado. A gente não fala sobre isso. Sim. Então, o que eu vejo é comportamentos. Qual é o comportamento naquele setor da quadra? Qual é o comportamento nesse setor da quadra? E através dos comportamentos, então, se um comportamento nesse setor de 50 acontece 40 vezes, eu posso interpretar que naquele contexto, por aquele aumento de situações, aquilo é um padrão de comportamento. Dá para eu perceber isso. E aí eu começar a gerar meu treino para reforçar aquilo, ou se aquilo for negativo para mim, montar gatilhos para tirar aquilo. Porque é interessante que a gente diga que hábito, ele não se tira, ele se muda. É interessante a gente dizer isso. Você precisa entender qual é o gatilho e qual é a rotina. E qual é a recompensa. Porque você conseguindo mexer com isso, com o gatilho ou a recompensa, você vai deixar um comportamento lá na tua memória permanente, guardado. E vai ter outro padrão de comportamento. Mas se em algum momento aquela rotina anterior volta tudo de novo. Volta de uma maneira mais lenta, mas volta. Então, se eu não entender o processo, eu não estou fazendo nada. Então, o que eu faço quando eu pego as pesquisas, por exemplo, a pesquisa da Zona Verde, né? Por que eu disse que Zona Verde pode meter o pé? Porque eu pesquisei num montante de 12 jogos, uma porrada de situações de 4 contra 3, mais um voltando para marcar, e não aconteceu nenhum gol. Nenhum gol. Se um time tem 4 contra 3 numa transição e não faz nenhum gol, quer dizer que ele pode fazer gol no próximo jogo? Sim, porque o jogo é imprevisível. Mas a probabilidade é pequena, porque os padrões de comportamento ali mostraram a mim que de 100 vezes não saiu nenhum gol, de 50 vezes não saiu nenhum gol. Então, isso aqui me interessa. Eu vou começar a treinar para quando eu tiver com os 4 atletas, eu não dar o gol. Porque nessa pesquisa, o time que tinha um a menos fez 7 na transição. O cara voltou, alguém errou o passe, mentalmente se pressionou, teve o contra-ataque do contra-ataque, saíram 7 gols. Então, se eu meter o pé lá na zona verde e levar o drible, eu vou levar o drible. Não vai sair gol, vamos dizer, com um padrão de comportamento, com probabilidade, não é certeza. E se eu tomar a bola, eu estou perto da meta que eu faço o gol. Então, eu vou pegar o meu treino e vou gerar padrão de comportamento desse jeito. Então, eu saber
todo o processo porque eu pesquisei. Se eu não pesquisasse, eu ia ter medo de meter o pé ali e não ia conseguir montar o que eu montei. Então, tudo depende do teu dia a dia, da tua realidade e como tu vai interpretar aquela pesquisa. Eu vejo muita gente usando estatística para jogo. Aí o cara chutou 50 bolas. Aí aquelas setinhas, a bola foi na gaveta. Foi... Massa, mas eu me preocupo muito mais em pegar a estatística e usar para o treino. Porque eu preparo o atleta para o jogo e o jogo é a prova. A preparação para a prova é o treino. E as pessoas não respeitam o treino. Então é aquilo que eu sempre venho dizendo, né? Treino é treino e jogo é jogo. Não, treino é jogo e jogo é treino. Eu preciso dar meu 100% no treino para eu estar propenso a fazer aquilo. Periodização tática. É o princípio da periodização tática. Então, Tutu, o que eu faço com meus vídeos, que eu gravo pra caramba, me ficam brincando, Nunes, Jones, os caras, Big Brother, filmar o treino todo. Meu filho, mas vai passar pra gente? Não. Em alguns momentos eu penso esse ano ainda em fazer vídeos curtos só para foto e imagem. Boa. Mas mesmo assim eu não vejo neles o tesão de querer ver. Tu vai obrigar? Eu não concordo. Eu não penso assim. Eu acho que é um processo. Se eles comprarem a ideia, eu vou implementando e aumentando as informações. Se eles não querem, eu vou dar padrão de comportamento que eu acho que são ideais. Descoberta guiada. Porque alguns atletas treinam duas vezes na semana, outros treinam 3, outros treinam 5. E eu preciso entender o processo deles para eu poder potencializar eles da melhor maneira possível. E até aproveitando, né, que você falou da foto e imagem, você foi um dos caras aqui que eu ouvi falar primeiro, né, dessa relação, né, nesse termo, foto e imagem. E como que você vê a importância dentro do processo da foto e imagem do momento, de você corrigir o cara do momento, e depois daquilo você ainda complementar ele mostrando um vídeo, para poder fortalecer aquilo que foi dito. Porque senão, muitas vezes, o atleta fica em aberto, né? Se ele confia em ti, ele vai acreditar e você nem vai precisar do vídeo. Mas se for um começo de trabalho, alguma coisa, e ele ainda tiver alguma dúvida, ele pode estar... Ele até debate com você uma situação que, não, professor, não fiz isso, não aconteceu. Aí você vai lá e mostra, e muitas vezes um dos dois está com, entre aspas, razão do entendimento. Como que você enxerga esse processo? Você acha que um complementa o outro ou você não vê dependência um do outro? Tipo, eu posso usar tanto um como o outro. Como que você enxerga, Neto? Desculpa, Tutu, deixa eu só responder aqui. E tu faz a pergunta boa, que eu tô vendo aqui Sintra falando comigo. Sintra, meu irmão, um abraço. Sintra estava comigo na Seleção Brasileira Universitária, pernambucano. Foi nosso delegado lá, um cara espetacular, um amigão. Moura participando aqui. Marconi Moura é um ícone lá em Pernambuco, é um cara... referência, está participando pra caramba da live. Eu fico muito feliz, de coração mesmo, Moura. E aí acho que a gente devia conversar mais aqui, trocar mais ideia aqui também, porque você, para mim, me ensinou muito e é muito importante no processo. Tu repete aí o começo da pergunta que eu vou lembrar, desculpa. Fica tranquilo, não tem problema nenhum, que isso. Tá falando da relação da foto e imagem com o vídeo. Pronto, gatilho. Eu ouvi você falando, você falou foto e imagem e voltou. Agora o trabalho tá cheio, por isso eu esqueci. Os gatilhos que a gente tenta trabalhar. Porra, perdi de novo. Desculpa, volta de novo aí. Foto e imagem. Da foto e imagem. Existe um livro de Augusto Cury que ele fala de RAM, registro automático de memória. Então, o Cabeça vai falar lá sobre o processo de ensino-aprendizagem, sobre neurociência. Aí ele diz: você, para habituar uma pessoa na PNL, tem que ir do incompetente inconsciente, quando ele não sabe fazer e não sabe por que está fazendo, até o competente inconsciente, que ele sabe por que está fazendo e faz automaticamente. Então, na PNL, são os 4 processos. Aí tu vai para lá, para o livro Rápido e Devagar, e tu diz lá que tem uma informação, sistema sensitivo, através do sistema sensitivo, você absorve aquele conteúdo, memória de trabalho, e quanto mais tu repete aquilo vai para a memória permanente. Beleza, então o exercício tu vai dar uma informação para um atleta, dá informação e repete na prática. Beleza, ele condicionou. Aí qual é o exercício para o músculo melhorar, potencializar, né? Porque é um músculo o cérebro. Então é você parar de ter aquela informação, de propósito, você para de dar aquele treino. E depois de um tempo, você dá aquele treino de novo, aí volta. Você vai ter que buscar na sua memória. Isso é um exercício. E aí isso faz fixar mais a informação. Massa. Concordo plenamente. Faço isso e li muito sobre isso.
Mas as pessoas não entendem que em algum momento do processo, lá no começo, quando você deu a primeira informação, você precisa ajustar aquela informação. Então tu vai lá, dá um joguinho. Não é dar um joguinho por dar. Um jogo Sim. condicionado. Tu vai lá e joga um joguinho. Pá, 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 pá. Aí o menino errou um comportamento que é do teu modelo. E tu fica calado. Pá, pá, ele errou de novo. Mesma coisa. Então, ele está gerando um padrão de comportamento negativo para o que tu quer. Então, ele vem receber de costa o tempo todo. Opa! Se tu não vai lá e para ajustar, se depois de meia hora tu vai parar o treino, vai na água, volta. Você viu aquilo, parará. O cara vai dizer, hã? Não lembro. Porque aquela informação não está na memória de trabalho ainda. Vai embora aquela... Ou ele vai, se você não parar, ele vai condicionar aquele padrão de comportamento ruim, vai ficar lá armazenado, e depois para tirar vai ser muito mais difícil. E aí quando tiver o treino de novo, ele vai vir com padrões ruins. Então eu, Neto, acredito que a pessoa, quando erra alguma coisa, tem que se parar, ela perceber o que ela errou, foto, imagem, aumentar o registro automático de memória dela, e depois soltar a corda. Aí tu vai dizer, porra, Neto, mas o treino vai ser muito chato. Óbvio que eu não faço isso o tempo todo. É um processo. Eu estou dando uma informação que ele nunca viu. Então, no começo, ele está pensando ainda. Ele está parando para ver o que vai fazer. O jogo não é de pensamento. Não é, quer dizer, ele é de pensamento, que é uma capacidade cognitiva. Mas ele não é de reflexão. Você não está lendo um livro. É mais fácil você estar dirigindo um carro. Você quer automatizar alguns comportamentos. Então, eu acredito que tem que se parar, corrigir e andar. De novo, até o momento que ele vai começar a fazer automaticamente e você vai parar de fazer aquilo. Por isso que os gatilhos são importantes. Porque depois que ele condicionou com aquele gatilho, tu não vai parar o treino. No meio do jogo, no meio da atividade, tu vai dizer, 2, retorno, algum gatilho que vai dizer, eita, eu tenho que fazer esse comportamento como um todo. Por quê? Porque eu corrigi, moldei os comportamentos para ele, na hora que estiver jogando, não pensar e aflorar a tática individual dele dentro do contexto. Então, eu vou dar um exemplo aqui, eu estou sem a prancheta. Perfeito. Visualiza uma coisa. Eu gosto de trabalhar jogo alongado. Eu, Neto. Então, toda vez que um time está defendendo baixo, defesa no meio da quadra, eu quero que o meu time não faça volante. Eu quero montar meio que um quadrado para depois alguém invadir o meio. Eu quero botar o pivô lá em cima da linha. Beleza? Mas vamos dizer que um treinador gosta do pivô cravado ali no pênalti, naquela região do pênalti. Ele quer que o pivô coma pau com o back. Por exemplo, na seleção, eu vi que o estilo dos caras era com Jacaré e com Israel, era ficar na frente do cara. E dava muito certo, porque a bola fica. É impressionante. Então, o cara dava o passe, a bola ficava. Mas eu achava que era mais fácil de encaixotar. Então, Israel, esse pivô do Magnus, ele tinha muita mobilidade e trabalhou com o Renan. Então, o Renan tem esse conceito de alongado. Mas Jacaré não tinha. Então, vamos lá. Eu vou dar o treino, eu quero que toda vez que a defesa baixa, eu jogar alongado. Mas vamos dizer que eu não gosto disso. Eu quero que fique centralizado. Aí eu faço um joguinho de metade da quadra e eu coloco os apoios lá no escanteio. E faço 3 contra 3. E o jogo está rolando lá, padrão de comportamento. Porque isso é um jogo condicionado. Eu estou pegando um joguinho, colocando uma regra no joguinho, onde eles vão, pela minha regra, fazer muitas vezes alguma situação que eu quero. Como é que eu, como treinador, que quero que o pivô jogue cravado e centralizado, faço uma atividade que o pivô está lá no escanteio e eu vou dar a bola no fundo 10 mil vezes. Aí chega no jogo, o meu pivô vai cair aonde? Vai cair lá no escanteio. A culpa é dele? Não, não é dele. Então, a foto-imagem serve, e esses joguinhos condicionados servem para você montar um padrão de comportamento para o pivô ir para um canto que seja melhor para o time, na sua opinião. Agora o pivô vai dar uma caneta, ele vai girar e chutar, ele vai dominar lambendo para trás, eu não sei. É aí que está a liberdade dele dentro do contexto. Essa tomada de decisão é dele, cara. Mas os comportamentos gerais do jogo é a gente que tem que induzir ele a fazer. Então eu vejo gente fazendo um joguinho passe-ataque, que é um joguinho que o PC criou, que coloca apoio lateral, por exemplo. Eu, Neto, quero trabalhar a defesa sempre fechando o meio. Beleza? Então toda a abordagem minha é fechando a diagonal. Porque o meio é o caminho mais curto entre a bola e a meta, eu tenho que congestionar. Princípio fundamental de defesa, concentração, é o nome disso, desse comportamento. Beleza? Princípio fundamental. Aí eu vou lá e faço o joguinho. O joguinho é, se eu tenho que tocar no ala, que está de fora, o apoio de fora,
e ele domina entrando, eu vou pro lugar dele. Para que eu tô fazendo isso? Para trabalhar um desconforto e gerar 2 contra 1 contra o goleiro. Atividade de transição. Eu gero um desconforto para cognitivamente o time ter que se reestruturar na bagunça. Quem está marcando, o primeiro comportamento dele é fechar o apoio ou fechar a meta nessa atividade? Na tua opinião, Tutu? Na minha opinião, aí vai depender muito, Neto, Não. da... Olha a regra do jogo, cara. É porque eu não tô escrevendo. Uhum. O apoio está na lateral da quadra. Para tu Certo. fazer o gol, tem que usar pelo menos uma vez o apoio. E eu vou no lugar do apoio. Isso. O primeiro comportamento da defesa é qual? Fechar o apoio ou fechar a meta? Aí tem que temporizar, fechar a meta. Porque se Não. você fechar o apoio... Se você Não, fechar o... ele é obrigado a fazer o gol se der no apoio. É Ah, obrigado. entendi. Então, o primeiro comportamento da defesa, Tutu, é fechar o apoio. Então, Entendi. meu time, eu quero que marque fechando o meio. Entendi. Eu faço um jogo condicionado para o cara fechar o apoio. Eu estou Entendi. gerando nele um padrão de comportamento para uma defesa Y e não para uma defesa que fecha o meio. Então, a Entendi. atividade é boa? Meu irmão, a atividade é espetacular. O problema Mas é para entendi. que eu estou usando ela, cara. Perfeito. Deu para entender ou não? Agora eu Porque entendi. É isso que eu vejo que as pessoas não entendem. Que eles ficam, Neto, qual joguinho que tu usa, hein? Neto, qual é a atividade que tu faz? Qual o sistema que tu usa? 4-0? Velho, eu faço para minha realidade, na maneira de jogo que eu percebo, com a equipe que eu tenho. Ninguém tem equipe de Neto. Ninguém tem equipe de Moura. Ninguém tem equipe de Renan. E ninguém tem equipe de Tutu. A sua equipe de Botucatu, quem tem é você. É você que tem que saber quais são os comportamentos que você tem que gerar para a sua equipe. Perfeito. Respondido? Pô, muito Por isso legal. que eu defendo a foto-imagem. Entendi. E até mesmo, né, tô aproveitando aqui, teve uma pergunta antes de acabar a live anterior. Como é que você está fazendo para ter o mapeamento dos atletas? Pergunto isso por quê? Porque tem alguns campeonatos que é mais fácil você ter visibilidade. Que nem aqui em São Paulo você tem informação. Mas tem alguns centros que não tem tanta visibilidade assim. E muita gente perde, né? Muitos atletas muito bons, né? Aí até pouco tempo mesmo, Pernambuco é cheio de excelentes atletas que até pouco tempo atrás a gente não tinha conhecimento desses atletas. Só ia descobrir quando que alguém conseguia descer para jogar uma Liga Nacional, que aparecia na TV, né? E fala, poxa, olha aqui que esse cara. Ah, pô, ele veio lá do Nordeste e tal, que não sei o que. Você fala, pô, como é que Parecia você faz? o Gremlin. Você faz? Vinha um, depois vinha mais 10. E aí, como é que você faz, Neto, para ter esse mapeamento, para você poder, às vezes, já colocou na cabeça uma quantidade de atletas que você pretende estar girando? Como que você gerencia isso? Boa pergunta. Primeiro, a gente está numa indecisão, né? Assim, está num processo, porque a CBF está entrando para fazer essa permuta e tomar conta da seleção. Pelo menos foi a informação que foi passada para a gente. Então, assim, em julho eu faço 1 ano como treinador da seleção brasileira. Mas eu tive 4 jogos oficiais. Então, assim, é complicado a gente dizer. Então, o que é que eu diria a você? Eu junto com o Eric, que é o novo treinador do Sub-17, estou tentando visualizar o máximo de pessoas possíveis no Brasil todo. Elas estão sendo monitoradas. Então, eu, Neto, vou para todas as Taças Brasil que vão ter, Sub-17 e Sub-20. Eu vou. Especial e primeira divisão. A segunda divisão, se tiver, eu vou também. Mas a segunda divisão, pelo menos nos últimos anos, não teve. Não teve. E por que também é bom para mim? Porque vai ser no Nordeste. Então, a 17 vai ser aqui, eu vou ser o treinador de esporte. A 20 vai ser em Aracati. Quer dizer, vai ser, não sei mais com a pandemia, mas iria ser. Em Aracati, eu vou. A primeira divisão da 20 parece que ia ser no Nordeste também. Eu vou. E se for no Sul, pro lado do Sudeste, Eric vai. Se der para estar os dois, vão os dois. Eric foi no Corinthians ver os treinos lá. Eu vou dar um curso, eu iria dar um curso em Fortaleza, no Ceará, eu ia pedir a Segundo Costa para ver os treinos lá. Eu tenho contato com um treinador de Limoeiro, que é Matheus, que é do interior do Ceará. Eu tenho contato no Pará com o Vitor Hugo. Eu tenho contato em Manaus com Ronélia e com Caio. A gente tem contato em Mato Grosso, em Brasília e em Goiás. A gente tem contato no Brasil todo. Então, a gente fez um mapeamento em cima desses critérios. Vídeos, os treinadores que disputam a Taça Brasil lá, que passem para a gente. E aí a gente fez um mapeamento de 86 atletas. Caramba. De 0-0
a 0-4. Por quê? 0-0. Brasileiro de... Desculpa. Liga Sul-Americana, Sub-20, o ano é 0-0. E o Sul-Americano, que vai ser no Peru, tá marcado no Peru, 0-0. E Sub-17, 0-3. E não sei o que vai acontecer daqui a um dia, uma semana, um ano ou mais. Mas os Jogos Mundiais da Juventude vão acontecer em Senegal em 2022. Hoje, Reinaldo está encorajando, ó, Neto. Você e Eric façam o trabalho e tal. Então, a gente está monitorando até para que, se não for a gente, for outra pessoa, a gente mostrar, ó, tá aqui, cara, todo monitoramento de 0,4. Então, a gente está vendo no Brasil todo quem é 0,4. Para quem entrar, se for a gente ou alguém que entrar, porque as pessoas vão passar para a seleção, e todo mundo tem direito a isso. Para pegar um relatório e olhar. Se eles vão querer rasgar ou aproveitar, aí não é comigo. Mas eu e Eric, a gente está querendo fomentar o máximo de informações, através dos pedidos também de Reinaldo, para a gente conseguir fazer esse mapeamento de 0,0 a 0,4 no Brasil todo. Ah, Neto, vai conseguir... Caramba, a Itália, o país é menor que Pernambuco. É óbvio que vai ser difícil agregar todo mundo. Mas a gente tem como avaliação a Taça Brasil. A Taça Brasil é a prova de que a gente vai ver os melhores. Ah, Neto, mas teve um menino que é craque lá e não jogou a Taça Brasil. A gente vai procurar saber, vai procurar ir para lá, mas não dá para a gente ir para o Brasil todo. É impossível isso. Então a gente vai tentar minimizar isso. E óbvio, um dos critérios que a gente vai usar é a inteligência emocional. Então se o menino ele é um craque, mas ele não passou por jogos importantes, na hora de um critério para convocar 10 no Brasil todo, eu vou levar quem tem bagagem de jogo pau, de jogo importante, de jogo de adulto. Isso é o critério que Renan estava fazendo também, é o critério que a maioria faz. Porque no momento de um jogo importante, é esse cara que vai fazer a diferença. É esse cara que vai... Então, o cearense mentalmente é forte? Muito. O pernambucano é forte? Muito. Então, esse é um critério importante. Ah, quer dizer que o de Manaus não vai ser observado? Vai. Mas eu vou querer ver ele na Taça Brasil, eu vou observar em loco. Eric também, a gente vai discutir, vai debater com outros amigos. Eu vou lá, Renan, vê esse menino aqui, o que é que tu acha? Felipe Sá, tu é da iniciação, mas tem uma leitura boa, olha esse menino aqui. Henrique, do esporte, vê esse aqui. Então, escutar. Eu vou escutar a maioria das pessoas que estão perto de mim, porque elas querem meu bem e querem que o Brasil vá bem. Sim. Mas a tomar a decisão é minha e de Eric. E a gente tem que tomar a decisão. E vai ser por os critérios que a gente acredita. E a gente está muito tranquilo em relação a isso. Perfeito. O professor Emanuel Emerson da atividade anterior do passe-ataque. Ele pergunta assim para você, Neto, mas pode servir para outro padrão de comportamento. Exemplo, perfeito, trabalhar isso. Cobertura e reajuste, certo? Exatamente. Nosso jogo óculo-pedal. Mas isso daí são mini princípios do jogo. O primeiro grande princípio é, eu preciso ou fechar o corredor central ou fechar o corredor lateral. Na lógica de jogo, eu preciso tentar recuperar a bola, impedir que ela progrida no meu terreno e fechar a meta, lembra? Então, se eu faço um treino onde eu estimulo ele fechar a parte de fora da quadra, e a minha essência de jogo é fechar a parte de treino, não é que fechar a parte de fora está errado, mas eu não posso fazer um treino para uma coisa e pensar o jogo de outra forma. Mas concordo plenamente. Essa atividade é muito boa. Ela serve para desmanchar a defesa, para fechar a parte de fora quando tu tem essa ideia de jogo, para trabalhar o triângulo defensivo. Então você precisa entender para que ela serve, para depois usar ela. É aquela analogia que Choquito faz. Você não pega a ferramenta e a bicicleta quebrou. Tu não vai pegar uma ferramenta para ajeitar a bicicleta. Tu vai ver o que está errado na bicicleta para depois pegar a ferramenta certa. O treino é isso, cara. Tu tem que usar o treino, mas primeiro tu tem que saber qual é o problema do teu time e o que é que tu pensa do jogo. Aí tu vai usar o treino da melhor maneira possível. É isso que eu penso. Perfeito, perfeito. Pô, Neto, que legal. Já estamos aqui mais 30 minutos aqui. Para mim é uma honra. Queria que você fizesse as considerações finais, assim, e eu queria fazer uma pergunta em especial, né? O quanto o Choquito foi importante para você, né? Você sempre fala dele, né, com muito carinho tudo, e quem teve a oportunidade de ter aula com o Choquito, de conhecer o Choquito, sabe do grande profissional que é. E aproveitando essa pergunta que eu faço para você, o quanto ele foi importante, como que hoje você lidar com essa pressão, entre aspas, de ser uma grande referência do Nordeste? Eu já conversei com alguns profissionais, tudo, e todo mundo tem você como referência, cara. E não é fácil ser referência para as pessoas, né? Porque você acaba sendo muito visado.
Tudo certo aí? Me Tá ouve? dando para ouvir aí, Tutu? Tá dando pra ouvir sim, de É boa. que eu tirei o fone, tá? Que vai descarregar aqui. Não, fica tranquilo. Então, queria que você depois falasse, Choquito, e para você, como é que você lidar com isso? Você deixou de ser aquele neto treinador e hoje você passou a ser o neto referência. Referência não só para o pessoal do Nordeste, mas você é a grande referência deles, mas referência para muitas pessoas, que nem eu te tenho como uma referência, um cara que eu Obrigado. gosto muito de escutar. Que nem eu falei para você, se eu puder te ouvir 10 vezes, 100 vezes, 50 vezes, quantas vezes Obrigado. eu puder te ouvir, eu vou te ouvir e vou aprender coisas novas com você. E como que você lidar com isso? Primeiro, do Choquito, a importância dele, que você sempre fala com muito carinho. E segundo, também, como que você lidar com isso hoje? Você, consequentemente, passa a ser mais visado. Então, tanto os acertos quanto alguns erros têm uma proporção muito grande. Como é que você trabalha com isso? Primeiro, com relação a Choquito, uma coisa que eu acho é que Choquito é um cara muito injustiçado no futsal brasileiro. A gente tá vendo muita live hoje, assim, pessoas falando assim, vamos deixar um legado, vamos valorizar as pessoas que fizeram o antes. E, velho, pra mim, Choquito nacionalmente, ele foi um ícone. Só que, claro, eu bebi da fonte diretamente. Para mim é fácil. As pessoas precisam pelo menos ouvir o nome dele. Então eu coloquei na minha cabeça que onde eu fosse eu ia falar o nome dele. Para as pessoas procurarem saber. Então, ele tem uma dificuldade com redes sociais. E aí, depois de muito esforço, ele, graças a essas lives, ele vai fazer. Ele vai participar, tá participando mais. Ele está começando a usar a ferramenta. Aí vai abrir o Instagram, que ele não tinha Instagram. Ele estava usando da esposa. E aí eu sempre dizia a ele, Choco, tu é uma referência, a pessoa precisa te escutar. Porque no momento que ele me ajudou, ele pode ajudar outras pessoas. Esse é o pensamento. E aí agora a cabeça conheceu ele por causa de mim. Aí agora ele vai participar do curso de cabeça. Ele vai abrir agora a turma 4. Consegui. Eu consegui. O resto agora é com ele. Porque quando ele abrir a boca, tu vai ficar assim, velho. Sim. E ele foi o cara que realmente me incentivou muito. Mas assim, é interessante que a gente entenda no processo as pessoas lá do começo. Então, assim, eu acho que ele foi muito importante para a minha reeducação de estudo. Eu reaprendi a ler. Mas Marcelo, para mim, me fez eu me apaixonar 5 vezes mais pelo jogo. Marcelo foi o cara mais gênio que eu vi na minha vida como treinador. Então, Caramba. assim, esses dois caras, para mim, são muito importantes. E pessoas que passaram no meu processo e fizeram eu crescer. Como o André Moreira, que as pessoas não falam dele, o cara foi bicampeão brasileiro. E ele simplesmente saiu do futsal. Hoje é personal trainer porque ele se frustrou com a modalidade. Então, eu acho um absurdo as pessoas não saberem quem é ele, cara. E ele foi referência nacional. Renan, as pessoas falarem, a gente até, uma época dessa, porra, se afastou mais por conta disso. Então, isso meio que se mistura com a relação da seleção. Eu não sei lidar com isso. Não sei. Eu sou referência, pô, que bom. Eu não penso em ser referência. Eu não penso em a pessoa olhar para mim. Eu quero falar de futsal. Então, quando eu cito alguém, eu vou lá e, porra, agradeço a Renan, agradeço o RC, agradeço o Henrique. Eu sempre vou esquecer de alguém, velho. Isso é a maior injustiça do mundo. Só que, ao mesmo tempo, quando tu não cita alguém, é mais injusto ainda. No dia que eu peguei a seleção brasileira, eu estava em Gravatá com a minha esposa, dizendo assim, Rogério Paraíso, outra referência. O cara foi 4 vezes seguida campeão brasileiro de seleções. Seguida, como treinador. Um cara desse é absurdo. Então, a gente sempre esquece de alguém, tá ligado? Mas quando eu fui para a seleção, quando eu soube que ia para a seleção, oficialmente saiu na mídia, fui em julho, eu estava com minha família. Eu tinha prometido à minha esposa que eu não ia falar de futsal, que eu não ia ver futsal, ia aproveitar uma semana numa cidade, num hotel. Os caras disseram que ia para a seleção naquela semana. Muita gente falando comigo e eu queria mandar uma mensagem. A mensagem que eu queria é de agradecimento. Eu queria falar do meu primeiro emprego, da primeira pessoa que me deu oportunidade. Uma pessoa que me deu um emprego quando eu estava desempregado em 2006. Eu era campeão brasileiro e estava desempregado. E um cara que já faleceu, um cara que eu devo muito, que é Ricardo Vitor, morreu de câncer. Pô, eu sou louco por ele assim, eu devo muito mesmo. Eu queria agradecer a ele em memória. E aí eu fui falando, esqueci da seleção brasileira universitária. Depois a pessoa põe a seleção. Eu digo, caramba, então Renan Tiritami Neto não cita a galera, agradece. Só que no meu coração eu queria agradecer as pessoas do começo. Então,
eu não vou ser referência porque eu vou ser injusto. Agora, o meu pensamento é, eu vou passar o máximo de informações que eu tenho, que as pessoas me ensinaram em Pernambuco, para outras pessoas no Brasil todo, porque hoje as redes sociais permitem isso, Tutu. Então eu sou muito grato a Choquito, eu sou muito grato a Moura, muito grato a Marcelo, muito grato a Simões, muito grato a muita gente que me ajudou nesse processo. Para hoje eu trocar ideia com o Eric, com o Felipe Sá, com o Renan, com o Cabeça, com você, com tanta gente para abrir esse leque. E dizer que hoje os treinadores estão muito mais unidos do que antigamente. Essa fala foi até na live de Cabeça e Marquinhos. Eu concordo, cara. Porque eu acho que se eu tenho um conteúdo bom e tu tem um conteúdo bom e tu soma comigo, quem tá perto vai convergir aquilo ali, eu vou melhorar e tu também, bicho. As pessoas estão com medo de passar conhecimento, pelo amor de Deus, velho. Então, assim, eu agradeço a Choquito, vou falar dele o resto da minha vida, vou falar de Renan, vou falar de... A turma diz que eu sou bairrista. Eu, RC, tenho muito orgulho de Pernambuco, muito orgulho do Nordeste e vou o tempo todo estar falando disso. Mas sempre com muito respeito ao trabalho dos outros. Que eu tenho também... aprendi muito com esse trabalho, muito. Eu estudei muito o Rio de Janeiro para saber como é que eles têm aquela vivência e aquela inteligência emocional. Estudei muito um jogo de passe, de locamento do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Respeito muito a escola do Pará e de Manaus, todo o norte. Respeito muito o João de Goiás. Eu consegui, hoje, por trabalhar com universitário, com colégio, com clube, vivenciar o máximo de jogos e de perfis de jogo possível. Então, eu tenho orgulho disso e quero fomentar o pouco que eu tenho para os outros. Isso é o meu desejo. Se isso vai ser referência ou não, cara, eu não penso nisso. Porque eu acho que se eu pensar, vai ser ruim para mim. Perfeito. Muito legal. Duas perguntinhas para fechar, né? Aproveita. Fica à vontade. A primeira pergunta é assim: como que você enxerga. Rapidinho. Opa! Bruna Ferraz está falando aqui, ela é mãe de um atleta meu, que eu tenho um Que carinho. legal. Bruno Messias, um menino espetacular, que assim, a simbiose eu e ele é absurda. Eu queria mandar um beijão para ele. Obrigado por Que tudo legal. também, Bruno. Pode falar, meu irmão. Pô, muito legal. No quesito linguagem, né? Assim, vamos trazer um pouquinho para agora, mas quando a gente começou a comentar de Choquito, a primeira coisa que veio assim é o absurdo de inteligente que ele é. E tem coisa lá que na época lá que a gente fez a licença, ele começou a falar com a gente, teve uma hora assim que eu olhei para o lado, o nego falou, o que ele tá falando? Aí depois ele vai moldando, né? Ele fala de um jeito complexo, e aí depois ele vai chegando até atingir todo mundo. É fantástica a maneira que ele conduz. Mas em termos de linguagem, Neto, como é que você enxerga hoje? Porque em algumas lives já foi debatido que muitas vezes o treinador não consegue falar a língua do jogador. E aí é onde que às vezes ocasiona. Às vezes o processo está sendo delineado, só que essa falta de linguagem, muitas vezes, em alguns, dificulta o processo. Como é que você enxerga isso, Neto? Cara, Choquito fala daquela maneira, as pessoas acham que é porque ele lê muito. Se as pessoas soubessem a história dele, entenderiam que a avó dele foi professora de português, por exemplo. Que ele tem um vocabulário absurdo porque ele se educou a isso. Ele tem uma boa leitura porque a família vem de berço isso. E a educação também. E aí, quem convive com ele, óbvio, ele passou por todo um processo do cientista e filósofo a um treinador de ponta que ganhou 10 pernambucanos, 9 pernambucanos. Em 12 anos ele ganhou 9 pernambucanos. O cara foi vice-campeão da Taça Brasil com o Tigre, contra o Carlos Barbosa, perdeu os pênaltis, com um investimento de 1% em relação aos caras. Então, esse cara verbaliza e fala muito bem, viu? As pessoas entendem, com certeza. Mas, claro, quem não tem o costume de ouvir ele falar, vai ter essa dificuldade. Então, eu tenho o meu jeito de falar, ele vai ter o jeito dele de falar, o que ele vai ter que tentar é atingir. Eu acho que ele consegue isso. Mas é um processo, ele passou por sofrer, por também falar de um jeito mais fácil, em algumas situações fazer analogia, faz muita analogia para fazer a pessoa entender o que ele está falando. Então hoje eu acho que ele consegue alcançar todo mundo. Mas as pessoas também têm que querer ouvir. Tem que querer, não esse fato, eu estou falando de atleta. Tem atleta que às vezes a ata fala muito difícil. Ele vem com jaleco ao invés de colete, ele vem com sinalizador ao invés de cone. Mas tu não sabe o que é? Escuta e aprende, caramba. Então, eu quis escutar e aprender. A oportunidade está ali, tu aproveita se quiser. Ele vai se moldar? Sim, porque ele é um cara humilde e espetacular.
do mesmo jeito que Marcelo, que eu trabalhei, tinha uma maneira de falar que era totalmente diferente, engraçada. Tinha gente que achava ele polêmico e muita gente aprendeu com ele. Então, eu acho que a gente tem que atingir as pessoas, a gente tem que passar a informação, eles têm que entender, mas a gente não pode perder a essência da gente, entendeu, Tutu? E Entendi. Choquito não perdeu a dele, e eu valorizo muito isso, cara. Perfeito. E a última pergunta, Neto, para mim deixar você tomar um refresco aí também, que daqui a pouco acho que você tem mais Relaxa, live, hein? relaxa. Pra mim é É tranquilo. a questão do goleiro linha, né? Que a gente tava debatendo lá, que nem você tava falando até da situação do bate-papo seu com o Bissoni. E ontem na live do Vinícius com coisa, o Falcão ele fala uma coisa muito engraçada, né? Ele fala assim, cara, eu não entendo por que que no goleiro linha a gente fica parado ali, querendo sofrer. Meu, vai lá, mete o pé na bola, porque se os caras conseguirem trocar passe, a gente ainda tem um goleiro para defender. E os caras estão sem goleiro. Como é que você enxerga essa relação? Que nem você trabalha muito fechar a perna, né? Mas numa situação de goleiro linha. Como é que você enxerga? Vai muito da equipe que você está enfrentando, vai muito do adversário que você está enfrentando, porque até vou emendar umas outras perguntas aqui, tudo, depois você vai responder aí. Que nem, por exemplo, quando você joga contra GG. GG é um absurdo no 1 para 1. E aí, tipo, poxa, aí, como ajustar às vezes a defesa? Por exemplo, ele numa situação, às vezes, que você coloca ele de goleiro linha. Você sabe que ali, muitas vezes, tipo, é complicado. É o famoso, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, com alguns jogadores. E você tem que tomar uma decisão, você é o comandante. Como é que você gere isso, Neto? Você muitas vezes identifica no adversário, você se preocupa mais com o seu modelo de jogo também. Como é que é o Neto nessa relação? Você concorda em certo ponto com o Falcão? Você acha que a gente precisa ter algumas ressalvas? Como que você estabelece isso? Então, eu entendi o que ele falou com relação a o time que está sendo pressionado é o que está com a bola. Ele está sendo Isso. pressionado mentalmente porque ele está correndo atrás do resultado. Mas, assim, do mesmo jeito também, eu acredito que o treinador não pode interferir diretamente no jogo. Como é que eu vou dizer isso? Ele não pode interferir na derrota do jogo. Sim. E eu vejo, às vezes, que o treinador quer gerar uma situação, entre aspas, leva o gol e a turma diz que ele inventou. Então, isso é um processo de treinamento. A gente não pode comparar com o nível de Falcão. E a equipe que Claro. ele está. Porque, como ele é um cara divergente e ele sai da caixinha, ele resolve. Ele estava dizendo ontem que o cara passava no vazio e dizia, eu meto a bola. Ele errava? Não, ele não errava. Mas na minha realidade Sim. eu não tenho Falcão. Então, Sim. a gente tem que ter cuidado, porque o cara, quando está com a bola, ele está sem goleiro, mas eu estou próximo da minha meta. Mentalmente ele está pressionado, ele pode arriscar para bom ou para ruim. Então, eu não acho que é subir por subir. Existe um treinamento para isso e tem que se ter os gatilhos do jogo corporal. Então, se o jogador está de costa para o jogo, se ele está de lado para o jogo e você treinou isso, joia. Porque se o goleiro está na minha meta e o outro não está, a gente tem que lembrar que eles têm um a mais também. Se eles têm um a mais, Sim. eles têm condição de chutar melhor, eles têm condição de passar melhor e têm condição de fazer vantagem numérica melhor. A questão é quem é que está com a bola e quem é que está defendendo. Quem é que vai tomar a bola do meu time? É Falcão? Não. Então eu preciso gerar um modelo onde o atleta seja importante no modelo, mas que ele tenha cuidado e responsabilidade, porque se ele errar um negócio, uma situação, e eu levar o gol, isso vai influenciar o time como um todo. Eu dou muito exemplo de G. G às vezes está aqui no bico, ele no bico do losango, ele é absurdo. Ele tem uma leitura individual, e aí eu tenho o meu modelo de defesa, eu jogo ele ali e digo, só não deixa a bola cruzar. Não adivinha, antecipe. Adivinhar é jogar na Mega Sena. Antecipar é a intensidade da percepção. O cara percebe tanto que ele vai lá e antecipa. Isso é uma capacidade cognitiva. Então, às vezes, ele faz a leitura do corpo do cara. Quando o cara vai dar o passe, G corre antes e toma a bola e faz o gol. E eu digo, lindo, o que não pode é ele ir correr por correr. Eu levar a bola nas costas, então o cara cortar a passe, eu levar o gol, porque ele é meu herói. Ele vai resolver porque ele é Falcão. Então, existe um momento de eu lá tomar a decisão na caixa, fora da caixinha, mas eu, como treinador, preciso tomar alguns cuidados para jogar toda a pressão para quem é o time que tem que ganhar o jogo. Ele está lá perdendo o jogo e eu preciso me aproveitar disso. Então vai ter hora que eu vou subir, vai ter hora que eu vou descer. O cara que vai estar com a bola não é o GG, eu vou lá e meto o pé nele. Eu preciso entender quem é esse cara. Então isso tudo são variáveis do jogo que a gente precisa respeitar. Mas claro, aquela geração do Orlândia dele e do Jaraguá era absurdo. O Thiago pegava na bola, já achava ele, fazia gol de voleio
de bicicleta, ele é um ET. E o bate-papo foi absurdo, mas eu acho que a gente precisa organizar o time coletivamente e individualmente os atletas têm toda a liberdade para tomar decisões que sejam boas para ele e para o time, porque quando faz o gol, toma um gol, é todo mundo, não é só o cara. É assim que eu penso. Perfeito. Netão, muito obrigado, viu? Agradeço mais uma vez aí. Palavras está com você aí de coração, viu? O pessoal tá perguntando o seu e-book, Neto. Depois, se você puder, tá me mandando, eu coloco divulgo ali no Desvendando para o pessoal saber que teve um pessoal perguntando aqui tudo, Tranquilo, que é fantástico, obrigado. Tá? E muito obrigado, viu, Neto? Eu que agradeço, cara. Até a próxima. Valeu. Até a próxima, se Deus quiser. Abração. Amém. Tchau, tchau. Valeu.